Olá, hoje é dia 7 de dezembro, sexta-feira, e nós estamos na FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. A equipe FEAC está em campanha de Natal. Neste momento, vários companheiros nossos estão espalhados pelos supermercados de Juiz de Fora, da Rede Bretas e da Rede Bahamas, trabalhando na portaria desse supermercado, distribuindo flyers, folders, solicitando alimentos para a nossa campanha do Natal 2012. Nas noites de sexta-feira aqui na FEAC, além da Mocidade Espírita Allan Kardec, nós temos vários grupos de estudos. Na noite de hoje, estão aqui no salão companheiros e companheiras desses diversos grupos que, impossibilitados de reunirem lá embaixo, porque as salas já estão começando a ficar cheias de mantimentos e cestas básicas, reunimos o Departamento de Difusão Doutrinária, todos num grupo só, e vamos fazer um pinga-fogo, que é uma metodologia de perguntas e respostas baseados no que Chico Xavier e Emmanuel fizeram há muitos anos atrás numa TV em São Paulo. A distância que nos separa de Chico Xavier, sem comentários, a capacidade igualmente. Dentro das nossas possibilidades e vivências, nestes já 47 anos navegando pela doutrina espírita, procuraremos responder as perguntas dentro do nosso conhecimento. Se algum dos companheiros fizerem uma pergunta que eu não saiba a resposta, a minha resposta serão em duas palavras: não sei. Virgínia, anota a pergunta, por favor. Na próxima reunião nós trazemos a resposta. Assim, vamos deixar os companheiros bem à vontade para que possamos dinamizar a reunião da noite. Pela sua companhia, muito obrigado. É uma dúvida que eu tenho, sempre eu tive essa dúvida. Eu estudo, eu leio, mas eu não consigo entender a diferença de médium e médium sonambúlico e sonambulismo. Isso eu não consigo entender uma vez. Eu gostaria se você explicasse, por favor. A dúvida da Marília, então, é a respeito de médium sonambúlico e sonambulismo. Popularmente, sonambúlico é aquele camarada da sua família, da minha família, que levanta de noite, de olhos abertos ou fechados, e anda pela casa afora, faz discurso, vai na cozinha, bebe água, deita no chão da sala e dorme o resto da noite. Este é o sonambúlico popular. Não é isso que Kardec está falando. Eu tenho um irmão, Adalberto, andava dentro de casa, escondia atrás das portas, totalmente inconsciente. Esse é o sonambulismo do sonho. O médium sonambúlico, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra básica da doutrina espírita, divide a mediunidade em dois grupos: mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes. A mediunidade sonambúlica que Allan Kardec fala é a pessoa que cai num estado de transe, num estado alterado de consciência, e neste estado, como se uma nova personalidade, um espírito, vem e fala pela sua boca e dá orientações. Um dos maiores médiuns de sonambulismo que nós tivemos foi Edgar Cayce, nos Estados Unidos, que era protestante, e determinado dia ficou com um problema muito sério de saúde e sem voz. Ele então pede para que a voz volte. Procurou todos os profissionais da época, ninguém conseguiu ajudá-lo. Ele teve um sonho em que ele encontrava em sonho com entidades superiores. Ele era protestante, acreditou que era o Espírito Santo, e esta voz que ele vai dizer que é o Espírito Santo, essa figura, diz a ele que a voz dele vai voltar se ele dedicar a vida dele ao campo da cura. Ele diz que aceita com uma condição: se ele puder aliviar as dores, principalmente de crianças. Edgar Cayce era apaixonado por crianças. Eu também sou. Moral da história: a figura espiritual que ele chama de Espírito Santo concorda, e ele então, a partir daí, começa a resolver assuntos de saúde de pessoas em volta dele. Ele estava em estado normal, fazia a oração, abaixava a cabeça, entrava naquele estado alterado de consciência
Às vezes a voz mudava com maior intensidade, às vezes não, e ele dava o diagnóstico e a receita. A Virgínia vem para uma entrevista com Edgar Cayce e diz: estou pedindo uma ajuda para minha irmã fulana de tal, mora na rua tal, número tal. Ele dava o diagnóstico e dava o procedimento terapêutico que deveria ser feito. A fama de Edgar Cayce cresceu tanto que ele colocou 2, 3, 4 secretárias que anotavam o volume de cartas. Virou uma coisa de nível nacional e internacional. Ele era médium sonambúlico. Até que um dia chega uma jovem para ele atendia pessoas de perto e atendia por correspondência. Um dia chega uma mãe com uma jovem e estava com um problema de paralisia e uma dor. Ele vira e diz: a dor que esta jovem está sentindo, a paralisia, é devido à compressão da raiz do dente tal no lado esquerdo da face. Mas o problema que a aflige tem suas causas em outra vida, numa reencarnação passada. Quando ele voltou, as secretárias estavam de cabelo em pé e ele ficou de cabelo em pé quando soube o que aconteceu. Por quê? Edgar Cayce era protestante e o protestantismo não aceita a reencarnação. Moral da história: a partir daí, Edgar Cayce, homem no dia a dia, era protestante, não acreditava em reencarnação. Edgar Cayce, médium em transe sonambúlico, era reencarnacionista. Quer dizer, não era ele, era o espírito que atuava nele. E o nome, entrem na internet e digitem Edgar de Cayce, Edgar Cayce, médium americano, e vocês vão ver depoimentos e coisas extraordinárias. E a sensibilidade mediúnica dele se abre de tal maneira que ele vai para o campo da química, ele vai para o campo da medicina, vai para o campo da história e vai para o campo das predições, deixando coisas muito interessantes. É o maior médium americano de sonambulismo. Deu para entender? Médium de sonambulismo. Não, Chico Xavier não é médium sonambúlico. Chico Xavier é médium de psicofonia. O estado em que o Chico entra é um estado muito próximo do sonambúlico. O estado do Chico é um estado muito próximo, ou pode-se até dizer que em determinados momentos ele estava em estado sonambúlico. Mas o Chico Xavier era um médium de uma plasticidade tal que a psicografia dele, ora era mecânica, ora era semi-mecânica, ora era consciente, ora era inconsciente. Ele tinha uma plasticidade muito grande. Divaldo, uma vez, chegou da África e recebeu um recado de uma amiga comum dele, do Chico, dizendo: o Chico mandou falar para você se cuidar porque você está com sérios problemas. E o Divaldo ficou: e agora, como é que eu faço? Ele só conseguiu encontrar com o Chico 2 meses depois. Dona Altiva Noronha, me veio o nome agora, conheci muito Dona Altiva. Dona Altiva participava da mesa em torno dos trabalhos do Chico. E quando o Divaldo chega perto do Chico, diz: Divaldo, Chico, por que você me mandou aquele recado? O que aconteceu? O Chico estava em Uberaba psicografando o público na sala. Ele entra em desdobramento e vai até a África do Sul, onde o Divaldo estava tendo um problema cardíaco com respiratório. Junto com os espíritos, ele atua no corpo e no espírito Divaldo e manda o recado para o Divaldo se cuidar mais. Olha só, enquanto ele psicografava, ele entrava em desdobramento. Quantos fazem isso? Quantos têm essa possibilidade? Um número muito pequeno. Nada de confundir sonambulismo doméstico com médium sonambúlico. Entrem no livro dos médiuns, que tem toda uma explicação detalhada sobre o assunto. Ok?